A história de Jesus Cristo começa em um tempo e lugar carregados de expectativas, tensões políticas e profundas tradições religiosas. O mundo judaico da época estava sob o domínio do Império Romano, um império poderoso, organizado e muitas vezes opressivo, que impunha tributos pesados e mantinha forte presença militar em todas as suas províncias. A Judéia, pequena mas estratégica, era o centro espiritual do povo judeu, um povo que havia passado por exílios, conquistas e esperava ansiosamente a vinda de um Messias, prometido pelos profetas antigos. Muitos imaginavam que esse Messias seria um líder político ou militar, capaz de libertar Israel da dominação estrangeira. Mas o plano divino tinha uma natureza muito diferente. Deus enviaria seu Filho como um Salvador espiritual, que traria redenção e revelaria o verdadeiro reino de Deus. Nesse contexto, Maria, uma jovem de Nazaré, uma cidade pequena e pouco destacada na Galileia, foi escolhida para dar à luz ao Filho de Deus. Ela recebeu a visita do anjo Gabriel, que lhe anunciou que conceberia pelo Espírito Santo e que daria à luz a Jesus, o Filho do Altíssimo. Maria, apesar de seu temor natural, respondeu com fé e humildade, aceitando o plano divino. José, seu noivo, homem justo e descendente da linhagem de Davi, também recebeu instruções em sonho para não temer tomar Maria como esposa, pois a criança que ela carregava era de origem divina. Esse período é marcado por uma profunda intersecção entre o ordinário e o extraordinário. Pessoas comuns vivendo suas rotinas enquanto o mundo se preparava para um evento que mudaria a história da humanidade. Um decreto do imperador César Augusto determinou que toda a população se registrasse em um censo, obrigando cada família a viajar para a cidade de seus antepassados. José e Maria precisaram percorrer aproximadamente 150 quilômetros, enfrentando estradas de terra, montanhas, vales e condições climáticas desafiadoras. Maria estava grávida e prestes a dar à luz, o que tornava a viagem ainda mais difícil. Ao chegarem a Belém, a cidade estava cheia de pessoas que, como eles, vinham se registrar para o censo. Sem encontrar lugar nas hospedarias, José e Maria se abrigaram em um local simples, provavelmente uma estrebaria ou uma gruta usada como estábulo. Foi ali, entre animais e o aroma do feno, que o Salvador do mundo nasceu. Maria envolveu o menino em panos e o deitou em uma manjedoura, um gesto simples que simbolizava a humildade e a simplicidade que acompanhariam toda a sua vida. Na mesma noite, pastores que cuidavam de seus rebanhos nos campos próximos receberam uma visita extraordinária. Um anjo do Senhor apareceu e lhes anunciou o nascimento do Salvador. E uma multidão celestial louvou a Deus, proclamando paz na terra para aqueles a quem ele se agradava. Os pastores foram os primeiros a testemunhar o nascimento, simbolizando a escolha de Deus pelos humildes e simples para receberem a boa nova. Enquanto isso, estudiosos do Oriente, conhecidos como magos, perceberam uma estrela incomum no céu, interpretando-a como sinal do nascimento de um rei. Eles viajaram longas distâncias, guiados pela estrela, até encontrar o menino, oferecendo presentes simbólicos, ouro, incenso e mirra, cada um apontando aspectos de sua identidade e missão: realeza, divindade e sofrimento futuro. Avisados em sonhos para não retornar a Herodes, que planejava eliminar a criança, os magos regressaram por outro caminho. Herodes, o rei local, sentindo-se ameaçado, ordenou a matança de meninos de até 2 anos em Belém e arredores. Mas José foi avisado por um anjo em sonho para fugir com Maria e Jesus para o Egito. A fuga representou não apenas proteção física, mas também cumprimento de profecias antigas, lembrando a viagem de Israel ao Egito séculos antes. Após a morte de Herodes, a família retornou a Israel e estabeleceu-se em Nazaré, onde Jesus cresceu.
A infância de Jesus, embora pouco detalhada nos evangelhos, é descrita com riqueza de significado. Ele cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Aprendeu o ofício de carpintaria com José e viveu em uma comunidade simples, participando das tradições religiosas, festas e práticas judaicas. Um episódio marcante ocorreu aos 12 anos, durante a Páscoa em Jerusalém. Jesus permaneceu no templo, dialogando com os mestres e demonstrando entendimento profundo das Escrituras, mesmo sendo ainda uma criança. Quando questionado por Maria, respondeu: "Não sabíeis que me convém tratar dos negócios de meu pai?" Isso evidencia que, desde cedo, ele possuía plena consciência de sua missão. Crescendo em Nazaré, um vilarejo modesto e muitas vezes desprezado, Jesus conheceu as dificuldades da vida comum, o trabalho árduo, as relações comunitárias, as celebrações e as adversidades do povo judeu sob dominação romana. Esse ambiente moldou sua compreensão do ser humano e preparou-o para seu futuro ministério. O nascimento e os primeiros anos de Jesus apresentam um paradoxo. O Filho de Deus, destinado a transformar a humanidade, nasceu e cresceu em extrema humildade, cercado de simplicidade, desafios e ameaças. Ele não veio como um conquistador terreno, mas como um salvador espiritual, cujo reino se manifestaria por amor, justiça e verdade. Desde seu nascimento, sinais e eventos extraordinários indicavam que a vida de Jesus não seria comum. Anjos proclamaram sua chegada. Magos de terras distantes vieram adorá-lo e profecias antigas foram cumpridas. O ambiente histórico, social e religioso da Palestina, aliado às circunstâncias da família e da comunidade em que cresceu, revela que a obra de Jesus estava inserida em uma realidade concreta, ao mesmo tempo em que transcende o humano, anunciando algo divino, eterno e transformador. Após retornar a Nazaré do Egito, Jesus cresceu em um ambiente simples, cercado por familiares e pela comunidade local, absorvendo a cultura, a fé e os costumes do povo judeu. A vida cotidiana em Nazaré consistia em trabalho manual, estudo das Escrituras, participação nas festas religiosas e aprendizado da lei mosaica. José, seu pai terreno, ensinou-lhe o ofício de carpintaria, transmitindo não apenas habilidades práticas, mas também valores como diligência, paciência e integridade. Esses anos formativos foram fundamentais para o desenvolvimento do caráter de Jesus, moldando a empatia, a compreensão das pessoas e a sabedoria que ele demonstraria mais tarde. Embora os evangelhos não detalhem amplamente sua adolescência, é possível contextualizar que Jesus vivia em uma sociedade dominada por tensões políticas, religiosas e sociais. A Palestina estava sob o domínio romano, e o povo judeu enfrentava opressão, impostos pesados e influência de governantes locais, como Herodes Antipas. Ao mesmo tempo, o judaísmo da época estava dividido em diferentes facções: fariseus, saduceus, essênios e zelotes, cada grupo interpretando a lei de Moisés e a expectativa messiânica de maneira distinta. Crescer nesse ambiente exigia discernimento e compreensão profunda da fé e das práticas religiosas, algo que Jesus demonstrava de maneira excepcional, mesmo antes de iniciar seu ministério público. Um ponto de inflexão em sua vida ocorreu com o batismo por João Batista no Rio Jordão. João era um profeta itinerante que pregava arrependimento e anunciava a vinda do reino de Deus. Ele batizava no rio como símbolo de purificação e mudança de vida. Quando Jesus se aproximou para ser batizado, João inicialmente hesitou, reconhecendo a santidade de Jesus e dizendo que ele não precisava de arrependimento. Porém, Jesus insistiu, cumprindo toda a justiça.
Durante o batismo, os evangelhos relatam fenômenos sobrenaturais. Os céus se abriram, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba e uma voz divina declarou: "Este é o meu filho amado em quem me comprazo." Esse momento marcou o início público de sua missão e confirmou a sua identidade messiânica, visível e reconhecida por testemunhas humanas e celestiais. Após o batismo, Jesus passou 40 dias no deserto, sendo tentado por Satanás. Esse período de retiro não apenas testou sua resistência física, mas também confirmou sua fidelidade ao propósito divino. Cada tentação apresentada simbolizava desafios que ele enfrentaria durante seu ministério. Usar o poder para interesses próprios, buscar reconhecimento terreno ou ignorar a vontade de Deus em favor de soluções imediatas. A vitória sobre essas tentações demonstrou seu compromisso absoluto com a missão de trazer a salvação, rejeitando atalhos que desviariam do plano divino. Jesus começou a reunir discípulos, escolhendo homens comuns, pescadores, cobradores de impostos e outros trabalhadores humildes. Pedro, André, Tiago e João foram alguns dos primeiros a segui-lo, deixando suas ocupações para aprender e compartilhar a mensagem do reino de Deus. O chamado de Jesus não se baseava em habilidade, posição social ou erudição. Ele escolhia aqueles com coração aberto, dispostos a compreender e praticar a verdade divina. Esse ato simbolizava que o reino de Deus é acessível a todos, independentemente de status ou formação. Durante seus primeiros anos de ministério, Jesus realizou milagres, curas e sinais que demonstravam sua autoridade divina. Ele transformou água em vinho, curou cegos e paralíticos, acalmou tempestades e multiplicou pães e peixes. Cada milagre era mais do que um ato de compaixão. Era uma manifestação tangível do reino de Deus, um convite para acreditar na presença de Deus no cotidiano humano. Ao mesmo tempo, suas palavras e parábolas ensinaram princípios de justiça, amor, perdão e humildade, desafiando a religiosidade superficial e revelando a essência da lei de Deus. O ministério de Jesus rapidamente chamou a atenção das autoridades religiosas e políticas. Os fariseus e saduceus, líderes do templo e intérpretes da lei, questionavam sua autoridade e criticavam seus ensinamentos, temendo a influência crescente sobre o povo. Entretanto, a popularidade de Jesus crescia, pois ele falava com clareza, ensinava com autoridade e demonstrava poder espiritual genuíno. Além disso, seus discípulos registravam e transmitiam suas palavras, garantindo que sua mensagem se espalhasse rapidamente por cidades e vilarejos da Galileia e além. Jesus também demonstrava uma profunda compreensão da vida humana, da dor, do sofrimento e das necessidades espirituais das pessoas. Ele caminhava entre os marginalizados, os doentes, os pobres e os pecadores, oferecendo esperança, cura e redenção. Seus encontros não eram apenas demonstrações de poder, mas momentos de revelação. Cada pessoa que o encontrava era convidada a refletir sobre sua própria vida, arrependimento e relação com Deus. A combinação de autoridade, compaixão e sabedoria fez com que sua mensagem ressoasse de forma única, atraindo multidões e criando tensões com o sistema religioso estabelecido. Durante esse período, Jesus também começou a anunciar a vinda do reino de Deus, ensinando que a verdadeira grandeza não se encontrava em poder terreno ou riqueza, mas em servir aos outros, perdoar, amar o próximo e buscar a justiça divina. Suas parábolas, simples e profundas, usavam elementos cotidianos, sementes, colheitas, peixes e casas, para transmitir verdades espirituais profundas, acessíveis a todos, mas com significados que exigiam reflexão e discernimento. Ele ensinava que o reino não seria estabelecido por forças humanas,
mas seria uma realidade espiritual, presente e futura, que se manifestaria plenamente através da fé e da obediência a Deus. À medida que Jesus continuava seu ministério, ele viajava pelas cidades e vilarejos da Galileia, da Judéia e de regiões vizinhas, pregando sobre o reino de Deus e demonstrando autoridade espiritual através de palavras e ações. Sua presença atraía multidões, pois falava de forma que todos compreendessem, usando exemplos cotidianos e histórias que transmitiam verdades profundas. Ele falava de amor, perdão, humildade e justiça, desafiando ao mesmo tempo a hipocrisia e a religiosidade superficial de líderes e instituições religiosas. Cada sermão, cada parábola, cada gesto de compaixão se tornava uma revelação do caráter de Deus e do propósito divino. Os milagres realizados por Jesus eram sinais do reino que se manifestava na terra. Ele curava cegos e paralíticos, expulsava demônios, acalmava tempestades e multiplicava alimentos para alimentar multidões. Cada milagre tinha um significado espiritual. Demonstrava compaixão, revelava poder divino e convidava à fé e à transformação interior. Um exemplo notável foi a multiplicação dos pães e peixes, onde Jesus não apenas supriu necessidades físicas, mas ensinou sobre a provisão divina e a generosidade. Esses sinais eram acompanhados de ensinamentos, mostrando que a verdadeira fome que precisava ser saciada era a fome espiritual, e que a confiança em Deus era a base para uma vida plena. Jesus enfrentou oposição crescente das autoridades religiosas. Fariseus, saduceus e escribas questionavam sua autoridade, acusando-o de blasfêmia ou de quebrar tradições. Seus ensinamentos e ações desafiavam estruturas de poder e revelavam a corrupção e os erros de interpretação da lei. Apesar das críticas e ameaças, ele continuava a ensinar, demonstrando coragem, sabedoria e paciência, sem ceder a pressões externas. Sua popularidade entre o povo contrastava com a crescente hostilidade dos líderes, criando uma tensão que culminaria nos eventos de Jerusalém nos últimos anos de sua vida. Jesus também escolheu e treinou 12 discípulos, homens comuns, para compartilhar sua mensagem e continuar sua obra. Esses discípulos observavam suas ações, ouviam seus ensinamentos e eram preparados para levar adiante o conhecimento do reino de Deus. Cada discípulo tinha personalidade e vocação distintas e juntos representavam a diversidade da humanidade chamada a seguir a Deus. O relacionamento de Jesus com eles era profundo, baseado em ensino, confiança e exemplo. Ele os instruía não apenas sobre milagres, mas sobre caráter, fé e serviço, preparando-os para os desafios futuros após sua partida. Os ensinamentos de Jesus incluíam sermões e parábolas que se tornariam memoráveis. O Sermão da Montanha, onde ele explicou princípios de humildade, amor ao próximo e justiça. As parábolas do bom samaritano e do filho pródigo, que revelavam o coração compassivo de Deus, e o ensino sobre a oração, perdão e vida eterna. Suas palavras desafiavam convenções sociais, convidando a uma relação pessoal e transformadora com Deus, em vez de uma prática religiosa superficial. Cada história e cada instrução eram projetadas para penetrar no coração e na consciência das pessoas, despertando reflexão, arrependimento e esperança. Além dos ensinamentos, os confrontos espirituais de Jesus revelavam verdades profundas. Ele curava e libertava pessoas que viviam sob opressão espiritual, mostrando que o poder de Deus estava presente para restaurar vidas. A presença de Jesus atraía tanto fé quanto rejeição. Muitos se maravilhavam com seus milagres e eram tocados por sua compaixão, enquanto outros, temendo perda de influência, planejavam sua eliminação. Esse contraste entre aceitação e rejeição seria uma constante ao longo de sua vida pública.
Nos últimos anos de seu ministério, Jesus se concentrou em preparar o povo e seus discípulos para os eventos que culminariam na paixão. Ele entrou em Jerusalém montado em um jumento, cumprindo profecias antigas, sendo saudado por multidões com ramos de palmeiras e cânticos de louvor. Nos dias que se seguiram, ele ensinou no templo, desafiou práticas corruptas, realizou milagres e instruiu os discípulos sobre o significado do serviço, sacrifício e amor. Suas últimas instruções enfatizaram a importância da fé, da humildade e da obediência a Deus e prepararam seus seguidores para continuarem a missão após sua partida. A ceia com os discípulos, conhecida como Última Ceia, marcou o início de uma sequência de eventos que culminariam em sua prisão, julgamento e crucificação. Durante essa refeição, Jesus instituiu a Eucaristia, simbolizando seu corpo e sangue entregues em sacrifício, e ensinou sobre serviço e amor mútuo, deixando instruções espirituais e práticas que perdurariam por toda a história cristã. A traição por um dos discípulos, a prisão no jardim do Getsêmani e os julgamentos perante autoridades religiosas e romanas demonstram a tensão política e espiritual que permeava Jerusalém e como a missão de Jesus estava profundamente entrelaçada com a realidade histórica de seu tempo. A crucificação de Jesus, sua morte e sepultamento foram eventos centrais que uniram realidade histórica e propósito divino. Seu sofrimento refletia tanto a injustiça humana quanto o plano redentor de Deus, oferecendo perdão e reconciliação à humanidade. A ressurreição, celebrada pelos cristãos como a vitória sobre a morte, marcou a concretização de sua missão, mostrando que o amor, a justiça e a graça de Deus transcendem a história, o sofrimento e a mortalidade. A vida de Jesus, desde o nascimento humilde até sua morte e ressurreição, combina fatos históricos, contexto cultural e espiritualidade profunda. Ele transformou a compreensão da humanidade sobre Deus, compaixão, justiça e fé. Cada ensinamento, cada milagre e cada palavra refletem um propósito maior: revelar o reino de Deus, restaurar a relação do ser humano com seu Criador e mostrar o caminho para a vida eterna. Sua história continua a inspirar, desafiar e transformar milhões de pessoas em todo o mundo, tornando-se não apenas um relato de fé, mas um testemunho histórico e espiritual de impacto eterno.